mais uma mensagem bíblica para você. Olá, eu sou o Fernando Rios. Hoje eu estou disponibilizando para você mais um vídeo sobre intimidade. Se você não assistiu o meu primeiro vídeo sobre intimidade, está aqui na minha rede social, talvez apareça o link na tela para você em algum lugar. Eu sugiro que você assista. Esse é um segundo vídeo sobre o tema intimidade e eu quero que você abra a Bíblia em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 11. Êxodo 33, 11, eu vou ler praticamente ele só a parte A. O texto diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Veja bem, vamos notar aqui a profundidade de relacionamento e intimidade que Deus tinha com Moisés e Moisés tinha com Deus. Ele não é o único personagem bíblico que tinha tamanha intimidade com Deus, mas é um dos poucos personagens bíblicos a ter esse nível de intimidade. Enoque também teve tanta intimidade com Deus que Deus tomou Enoque para si. Agora Moisés, vamos dizer que é um dos ícones de intimidade e relacionamento com Deus. O texto está escrito que Moisés falava face a face com Deus como quem fala com seu amigo. Esse tipo de relacionamento mostra transparência, sinceridade, falar face a face, olho no olho, uma amizade muito próxima, né? Uma transparência, uma sinceridade. Quando eu notei esse tipo de relacionamento que é face a face, automaticamente vem na minha mente, bom, se existe um relacionamento face a face, quer dizer que tem outro tipo de relacionamento. E eu comecei a ler e estudar e eu identifiquei que existe um relacionamento que se chama lado a lado. Então tem um relacionamento face a face e tem um relacionamento lado a lado. Vamos notar um pouco aqui sobre o relacionamento lado a lado. O relacionamento lado a lado ele é um relacionamento mais raso, ele é menos envolvente, ele não exige tanto como um relacionamento face a face, olho no olho, que tem que passar uma verdade, uma sinceridade, uma transparência. Eu vou dar alguns exemplos. Eu lembro uma vez que eu embarquei no avião ali em Guarulhos e meu desembarque seria em Lima, capital do Peru. E ao meu lado sentou um senhor e eu já identifiquei que ele não falava o meu idioma e eu estava morrendo de vontade de ir ao banheiro. Só que naquela época eu falava muito menos inglês e espanhol do que eu falo hoje. Não falo quase nada hoje, mas naquela época eu falava muito menos ainda. E eu fiquei com vergonha de puxar um receio, né? Praticamente um medo, né? De conversar com aquele senhor, de pedir licença para ele, para mim ir ao banheiro. Eu segurei o voo todo, deixei para ir no banheiro. Quando desembarquei em Lima, corri para o banheiro. Então veja bem, esse senhor estava literalmente do meu lado. Nós estávamos lado a lado, mas nós não trocamos uma palavra. Mas tudo bem, você vai falar, mas vocês não tinham o mesmo idioma. Mas quantas vezes talvez você sentou em um ônibus aqui no Brasil, um bom brasileiro sentou no teu lado, literalmente no teu lado, e você também não deu nenhum oi? Talvez você vai dizer também, mas tudo bem, ele é um estranho, eu não sou obrigado a falar com o estranho, certo? Só que esse relacionamento lado a lado, ele está se infiltrando em nossas casas e nossas igrejas. Quantas famílias que se assentam em torno da mesa, quando ainda se assentam, e não conversam mais um com o outro. Estão literalmente lado a lado, mas não conversam um com o outro. Marido não conversa mais com esposa não conversa com o marido. Um não pergunta para o outro como foi o seu dia. Os pais não dão atenção para os seus filhos, não perguntam como foi a escola, se eles passaram alguma dificuldade na escola. Todo mundo nessa correria desenfreada, todo mundo conectado em suas redes sociais. Quantas vezes você se assenta em torno da mesa com a sua mãe, com o seu pai, com o teu telefone, conectado numa rede social, e você não conversa com teu pai, com tua mãe, como se eles fossem eternos. A gente vive com essa síndrome de super-homem. É como se a gente fosse eternos, como se a gente tivesse o dia de amanhã, e nós não temos o dia de amanhã. Então muitos hoje estão afunilados nesse relacionamento, que é o relacionamento lado a lado, que é muito diferente do relacionamento face a face. Porque o relacionamento face a face ele é mais profundo, o relacionamento face a face envolve mais, exige mais, é olho a olho, é difícil de esconder as emoções, é difícil de esconder as verdades. Eu me lembro quando eu estava fazendo a minha especialização em neuromarketing, que nós estudamos um pouco ali de neurociência,
Existem muitas reações faciais que, com alguns sentimentos que nós sentimos, nós não conseguimos esconder. Reações faciais de quando você está com medo, triste, feliz e etc. E esse relacionamento lado a lado, você não consegue esconder suas reações faciais. Por isso que é um relacionamento mais verdadeiro, é um relacionamento mais sincero. E eu faço algumas comparações e algumas anotações aqui no mundo cristão. Diferenças. O relacionamento lado a lado, você lê a Bíblia por um tempo e para. Antes mesmo de você aprender um pouco mais do caráter revelado de Deus nas Escrituras, você já parou. Muitas pessoas falam, eu queria tanto que Deus se revelasse a mim, mas você não lê a Bíblia. A maior revelação de Deus está na Bíblia. Às vezes você começa a ler alguns capítulos e para. Quantas vezes que no final do ano você fez um voto, ano que vem eu vou ler a Bíblia inteira. Você leu no máximo 15 dias de Bíblia e parou. É um relacionamento lado a lado. O relacionamento face a face é diferente. Quanto mais você descobre de Deus, mais aumenta o seu desejo, a sua curiosidade sobre Ele. Quanto mais você lê a palavra, mais desejo você tem de ler a palavra. O relacionamento lado a lado, você começa a orar e antes mesmo de rolar uma lágrima nos seus olhos, você para. É aquela oração rápida, superficial. O relacionamento face a face, você não se levanta enquanto você não sente a presença de Deus. Quanto mais você busca, mais desejo você tem de Deus. Inclusive tem uns salmos que eu quero compartilhar com vocês. Salmo 63. Salmo 63, o primeiro verso, o salmista Davi, ele está dizendo aqui, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, como uma terra cansada, seca, onde não há água. Veja que Davi inicia esses salmos quebrando um padrão. Ele inicia dizendo na primeira pessoa, ó Deus, Tu és o meu Deus. No Antigo Testamento é comum os personagens bíblicos, a narrativa dos personagens bíblicos, eles iniciam o texto dizendo assim, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vou repetir isso para você. No Antigo Testamento era normal os personagens começar dizendo assim, ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sempre na terceira pessoa. Davi não, ele começa dizendo, ó Deus, Tu és o meu Deus. Ele fala na primeira pessoa, de madrugada te buscarei. Só busca a Deus de madrugada quem tem relacionamento face a face, quem tem mais desejo de Deus. Olha, ele diz, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja. Isso me deixa louco, porque alma e espírito, a parte humana intangível, que não é palpável, até é comum ter desejo de Deus, mas a carne não. A nossa carne não deseja Deus, a nossa carne deseja as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo. Mas Davi, ele buscava tanto a Deus que chegou ao ponto da carne de Davi desejar a Deus. E ele compara, essa poesia é comparativa com a terra seca. Ele diz assim, a minha carne te deseja tanto como uma terra seca, cansada, árida, que não tem água. Você já percebeu que quando chove muito, a terra ela não absorve mais a água corre. Agora, quando a terra está seca, quando chove, ela absorve aquela água. Essa é a comparação do desejo que Davi tinha da presença de Deus como uma terra seca, uma terra sedenta, que deseja água. Davi era sedento pela presença de Deus, para ter esse relacionamento face a face com Deus. Então o que a gente entende? Algumas diferenças do relacionamento lado a lado e o relacionamento face a face, que a gente finaliza esse primeiro tópico. Mas o segundo tópico, como ter essa intimidade face a face com Deus? De repente você se encontra no relacionamento lado a lado. E como se aprofundar? Primeiro passo, viva de forma honesta. Não esconda do Senhor as suas perdas, não esconda do Senhor os seus fracassos, admita os seus fracassos. O Senhor te criou, Ele sabe que você é fraco, você foi criado do pó da terra, não foi do metal. Ele sabe e entende a sua fraqueza, então você precisa ter essa sinceridade. Você errou, você cometeu um erro, admita os seus fracassos. Olha alguns exemplos da sinceridade que Moisés tinha no relacionamento face a face com Deus. Em Números, no capítulo 11, no versículo 12, tem uma situação que, para me falar de forma aqui mais jovial,
que Moisés estava de saco cheio do povo de Israel. Ele era o líder daquele povo, e ele chegou em Deus e disse assim: Deus, por acaso foi eu que gerei todo esse povo? Ele foi sincero com Deus, ele, tipo assim, eu estou de cara já, eu não aguento mais liderar esse povo. E teve situação que era Deus que estava de saco cheio do povo, porque em Êxodo 33:15, Deus fala para Moisés: ó Moisés, eu não vou no meio desse povo, porque esse povo é de dura serviço, esse povo é complicado, para mim não fulminar esse povo, eu vou enviar um anjo para liderar esse povo. Moisés olhou para Deus e falou: eu não quero anjo, se a tua presença não for comigo, eu não vou sair com esse povo deste lugar. Então veja a sinceridade que Moisés tinha com Deus, era incrível a sua sinceridade. Qualquer outro ia falar: não, manda anjo, que o povo fica muito atrás de anjo. Ele não, eu não quero anjo, eu quero a sua presença. Se o Senhor pessoalmente não for conosco, nós não vamos sair deste lugar. Teve outro momento também, o episódio que o povo de Israel construiu um bezerro de ouro e começou a adorar a idolatria. E Deus também não gostou disso, e Deus queria fulminar um povo, e Moisés chegou, está em Êxodo 32, verso 32, Moisés chegou em Deus e falou assim, ó, parafraseando: se o Senhor matar esse povo, risca o meu nome do seu livro. Então veja a sinceridade, por isso que era um relacionamento face a face. Talvez não era literalmente Deus olhando para Moisés, até porque ninguém podia ver o rosto de Deus, a face de Deus. Mas era um relacionamento de sinceridade, era um relacionamento de transparência, era um relacionamento de franqueza com Deus. E de repente você pode estar pensando: mas era Moisés, era fácil esse relacionamento face a face. Mas quem disse que toda a vida, que sempre Moisés teve esse relacionamento com Deus face a face? Moisés já teve um episódio da vida dele que o relacionamento era lado a lado. Êxodo 3, se vocês lerem Êxodo 3, veja que eu estou trabalhando praticamente só dentro de Êxodo. Em Êxodo 3, Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e quando ele chegou do monte, é um episódio conhecido que o Senhor falou com Moisés através da sarça ardente. Quando Moisés estava querendo se aproximar, Deus falou: não se aproxime, tire a sandália dos teus pés, que a terra é santa. Então veja, Deus falou para Moisés: não se aproxime. Só que o mesmo Deus que falou para Moisés não se aproxime é o Deus que depois falou que tinha um relacionamento face a face com Moisés. Então veja que Moisés alargou as suas fronteiras. Moisés se aprofundou no relacionamento. Moisés superou o relacionamento. O mesmo Deus que falou: Moisés, não se aproxime. Você ainda não tem relacionamento comigo, você está com os costumes egípcios ainda, você fugiu do Egito porque matou um homem, você é um assassino. Todos os personagens bíblicos são sujeitos aos mesmos erros e pecados que eu e você. São homens também feitos de carne e osso. Só que Moisés, ele não se adaptou nesse relacionamento. Ele saiu da zona do conforto. Ele saiu do relacionamento lado a lado, de ficar longe de Deus, e se aproximou de Deus. Ele rompeu as barreiras. E hoje eu também te convido. Você identificou que tem um relacionamento lado a lado, começando dentro da tua casa. Tem muitas pessoas que falam: eu tenho um relacionamento com Deus, mas não tem com a esposa, não tem um bom relacionamento com o marido, não tem um bom relacionamento com o filho. Se você fala que tem um bom relacionamento com Deus, mas não tem com a esposa, o marido e o filho, você é um mentiroso ou uma mentirosa. Porque a palavra de Deus diz assim: como vamos dizer que amamos a Deus se nós não conseguimos ver a Deus, se não amamos o nosso próximo, que nós podemos ver e tocar? Se você não consegue amar o teu marido, a tua esposa, o teu filho, você não vai conseguir amar a Deus. Se você não consegue amar uma pessoa que você vê, convive diariamente com ela, toca nela, como você vai amar a Deus que você não consegue ver, você não consegue tocar, você consegue apenas sentir, como um vento. O vento você não vê, você não toca, você apenas sente. Então, se você deseja romper a barreira de relacionamento lado a lado, para ter um relacionamento face a face com Deus, você precisa começar primeiro dentro da tua casa. Você precisa dar mais atenção para a sua esposa, você precisa dar mais atenção para o seu marido, você precisa dar mais atenção para os seus filhos. Muitos pais perdem os filhos para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição, por falta de diálogo, por falta de comunicação. Você não sabe o que passa com o seu filho na escola, na faculdade, você não sabe como foi o dia da sua esposa. Você levanta de manhã, você não diz um bom dia para a sua esposa, você não diz um bom dia para o seu marido. Você vai dormir, você não diz um eu te amo. Quantos
Quantos dias você passa sem dizer um eu te amo para sua esposa, para o seu filho, para o seu marido, para sua mãe, para o seu pai? E aí depois, quando você perde essa pessoa, que a pessoa está lá no esquife, na urna, no caixão, aí você chora de arrependimento. Mas aproveita para ter um relacionamento face a face com a pessoa que você ama, enquanto você ainda está vivo, enquanto essa pessoa está viva. Depois que você aprofundar o relacionamento, transitar, romper a barreira de relacionamento lado a lado, face a face, com os seus familiares, com a sua esposa, com a pessoa próxima, aí você vai aprofundar e ter um relacionamento face a face com Deus. Por fim, finalizando aqui esse vídeo, alguém pode estar falando assim, mas eu tenho um relacionamento face a face com Deus. Ok, é você que está dizendo. Vamos supor que essa é uma mesa, do lado da mesa está Deus, e do outro lado da mesa está você. Você está dizendo desse lado da mesa que tem um relacionamento face a face com Deus. O que Deus está dizendo do outro lado da mesa? Porque nós lemos um texto aqui que Moisés disse que tem um relacionamento face a face com Deus. Contudo, em Números, no capítulo 12, versículos 6, 7 e 8, os próprios irmãos de Moisés, Arão e Miriam, estavam falando mal de Moisés, parafraseando, dizendo assim, não é só Moisés que tem intimidade com Deus, nós também podemos ter intimidade com Deus. Deus ouviu isso e convocou uma reunião. Estava presente na reunião Miriam, Arão e Moisés. E Deus falou assim, se tem profeta em Israel, eu converso ou falo com eles, se revelo a eles em sonhos e visões. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que eu se revelo a ele face a face. Então veja, Moisés fala em Êxodo que tem um relacionamento face a face com Deus. E Deus fala em Números que tem um relacionamento face a face com Moisés. Não adianta você falar que tem um relacionamento face a face com a sua esposa. E se eu perguntar para a sua esposa se você tem um bom relacionamento com ela? Não adianta o filho falar que tem um relacionamento com o pai. E se eu perguntar para o seu pai hoje como é o relacionamento teu com ele? A mesma coisa. Tem muita gente falando que tem relacionamento face a face, intimidade com Deus. E se Deus fosse falar sobre o relacionamento dele com você? De que forma que ele falaria? Eu finalizo esse segundo e último vídeo sobre o tema de intimidade. E eu agradeço a você que acompanhou essas mensagens que foram expostas aqui. Se te agregou de alguma forma, te edificou, eu convido a você a se inscrever no meu canal, seguir as minhas redes sociais que está aparecendo na tua tela, curta, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Até o próximo vídeo, que nós vamos trabalhar sobre outro tema nessas mensagens bíblicas aqui nas redes sociais do Fernando Rios. Deus te abençoe.